Graça e paz, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você, como fizemos na quarta-feira passada, amém? O Senhor colocou novamente isso em meu coração, para direcionar a sua mão em direção à sua casa, amém? Direciona a sua mão nessa noite em direção à sua casa, e nós vamos fazer uma oração profética, nessa quarta-feira profética, amém? Nós vamos profetizar sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu lar, eu não sei como está o seu trabalho, mas de uma coisa eu sei: você veio nessa noite no lugar certo. Como eu falei aqui no domingo, você veio na casa do especialista, você veio na casa daquele que pode resolver todos os problemas, amém? Vamos orar para da nossa casa, da nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor Deus Pai, viemos nos colocar em Sua presença, ó Pai. Em primeiro lugar, queremos mais uma vez adorar o Senhor, exaltar o Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor é transcendente, soberano, Deus de glória. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso protetor. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Por isso te louvamos, por isso te adoramos e por isso agradecemos ao Senhor por tudo. Meu Deus Todo-Poderoso, nessa noite viemos, meu Deus Todo-Poderoso, direcionar as nossas mãos em direção aos nossos lares, e viemos clamar o Senhor, ó Pai, e pedir o Senhor que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada família, a cada lar nessa noite, Senhor, e que o Senhor possa, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, está repreendendo, Senhor Deus Pai, todos os males, meu Deus Todo-Poderoso, que porventura tem assolado essa família, tem assolado esse lar. Meu Deus, vai de encontro ao trabalho dele, ao trabalho dela, vai de encontro à empresa dele, a empresa dela, Senhor, vai de encontro ao filho dele, à filha dela, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, vai de encontro à família de cada irmão nessa noite, Senhor, e vai repreendendo todos os males, Senhor. E eu quero clamar o Senhor, meu Deus, e te pedir que em nome do Senhor, aonde, Senhor Deus Pai, que está faltando, que o Senhor possa acrescentar, Senhor, aonde que o inimigo está atuando, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus, meu Pai. Que a partir dessa noite, meu Pai Todo-Poderoso, aos irmãos, meu Deus, venha viver uma mudança, meu Deus do Senhor, venha viver o sobrenatural do Senhor, venha viver, Senhor Deus Pai, a providência do Senhor, o trabalhar do Senhor, meu Deus. Profetizamos nessa noite vitória sobre a casa, Senhor Deus Pai, desse irmão que ora juntamente comigo. Profetizamos, meu Deus Todo-Poderoso, bênçãos, meu Pai, a bênção do Senhor que a sua palavra diz, meu Deus Todo-Poderoso, que enriquece e não acrescenta dores, meu Pai, sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família, para a honra, glória, louvor e adoração do seu nome. É o que clamamos e profetizamos em nome de Jesus. E a igreja aplaude o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro do Gênesis, livro da origem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro da origem, livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Nós iremos ler uma passagem que está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo de número 45. Nós vamos ler o versículo de número 4 a seguir. Grande é o nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais,
nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavouras nem colheitas. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento nessa noite, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Desde o domingo que a irmã Mari me confirmou, né, que eu estaria ministrando, eu comecei a orar e a falar com Deus, pedindo a Deus uma palavra para essa noite. O Senhor colocou em meu coração a história de José como texto base para nós exaurirmos alguns ensinamentos bíblicos nessa noite. E o Senhor colocou em meu coração também, glória a Deus, um tema acerca de propósito. Mas não havia se formado dentro de mim, né, dentro do meu espírito, ainda uma palavra completa. E quando eu estava vindo para aqui, já eram umas 7h20, estava saindo de casa, minha casa é perto daqui, o Senhor colocou, me deu a direção final da ministração. Eu achei interessante que Ele me deu assim nos 45 minutos do segundo tempo, né? Glória a Deus. Mas eu gosto de ficar sempre disposto a ouvir o que o mestre quer falar com a igreja. Glória a Deus. E o Senhor falou comigo para nessa noite falar com os irmãos, que existe um propósito de Deus em cada luta e dificuldade. Amém? E nós vamos refletir um pouco acerca do propósito de Deus nas lutas que José enfrentou em sua vida. Glória a Deus. Antes de começarmos a estudar um pouco, analisar um pouco a história de José, eu quero começar compartilhando com os irmãos um ensinamento do pastor Rick Warren, né? O pastor Rick Warren é um pastor americano, bastante conhecido, né? Tem uma igreja de mais de 22 mil pessoas nos Estados Unidos. É um escritor de inúmeros livros, não é? E no seu livro, Uma Vida com Propósito, o pastor Rick Warren nos ensinou, nos compartilhou conosco um entendimento que ele teve acerca do propósito. O pastor Rick Warren, ele começa a refletir no livro e começa a falar, que tudo que o ser humano cria com um propósito, não é? Vamos refletir acerca dessa afirmação do pastor Rick Warren, não é? Por exemplo, o homem que criou esse microfone que eu estou falando aqui nessa noite, não é? O cara que criou esse microfone aqui, não é, irmãos? O cara que criou, não é? Primeiro, antes de criar o microfone, ele criou um propósito, sim ou não? Não é? Será que ele fez o microfone como? Ele fez o microfone, daqui a pouco ficou olhando para o microfone e ficou falando, rapaz, deixa eu ver, eu vou chamar de microfone e eu vou usar para determinada função. Foi assim? Primeiro ele teve uma ideia, sim ou não? Falou, preciso criar um objeto, eu preciso criar algo para que as pessoas venham falar e venham sair nas caixas de som, sim ou não? E ele começou então a pensar e construir isso. E se você for analisar, na vida, tudo o que é inventado, tudo o que é criado, antes de ser concretizado, antes de ser feito aquela peça física, primeiro, antes, é criado um propósito, sim ou não? O cara que criou o automóvel, né? Ele criou o automóvel e depois falou, rapaz, deixa eu ver para que vai servir isso aqui. Ah, não, para carregar pessoas. Não foi assim, né, irmãos? Primeiro ele falou, rapaz, eu preciso desenvolver um método de transporte mais rápido, não é? E começou a estudar, até que ele criou o automóvel, amém? Pensa comigo, de acordo com a reflexão também do pastor Rick Warren, se os seres humanos, que são homens limitados, amém, irmãos? Antes de criar algo, primeiro ele cria um propósito, imagina Deus, que é infinitamente mais do que qualquer ser humano, sim ou não? Se o homem, antes de criar algo, primeiro ele cria um propósito, com certeza Deus, antes de criar algo, primeiro ele cria um propósito, amém? Diante desse ensinamento do pastor Rick Warren, a primeira coisa que eu aprendo é que todos os seres humanos que foram criados por Deus, antes de Deus criar, primeiro Deus criou um
propósito. Amém? Eu quero que você me ajude a pregar nessa noite, que você vire para o seu irmão e fale assim: irmão, Deus te criou com um propósito. Fala, Deus não te criou por acaso. Ele te criou com um propósito. Agora faz uma pergunta para o seu irmão. Vira para ele e fala assim: você sabe qual é o propósito de Deus em sua vida? Você sabia que uma das coisas mais difíceis, principalmente para o jovem, é descobrir qual é o propósito da sua vida? Você já observou que tem jovens, não é? Que ele inicia fazendo administração, depois ele faz medicina, aí depois ele para na medicina, ele já faz biologia, aí depois ele pega e faz física e acaba trabalhando de Uber às vezes, né, irmãos? Perdido, né? Nem assim, já observou? Quer vir assim, as pessoas fazem uma série de faculdades, não sabe, fica perdido. Por quê? Porque as pessoas têm a dificuldade, amém, irmãos, de encontrar o seu propósito, amém? Mas eu posso te afirmar biblicamente que Deus não te criou por acaso. Deus te criou para um propósito específico, amém? Para um propósito específico. O Senhor coloca isso no meu coração nessa noite. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo como um peixe fora d'água. Se você tira o peixe de dentro da água e você coloca o peixe na beira do mar, ele vai ficar como? Se batendo até morrer, sim ou não? Mas quando você pega o peixe e coloca dentro da água, já era. Já pensou a gente pegar um macaco, tirar da árvore e colocar dentro do mar, né? Pegar um peixe, tirar do mar e colocar em cima da árvore, vai funcionar? Você sabia que tem inúmeras pessoas que estão vivendo com essa sensação de peixe fora d'água, porque não está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Se você entrou aqui nessa noite, e você tem se sentido perdido, não é? Você tem se sentido parecendo que está faltando alguma coisa em sua vida. Isso é um sinal que você está fora do propósito de Deus. Assim como Deus criou o peixe para estar na água e o macaco para estar na árvore, Deus criou você para estar em um lugar específico na terra. E enquanto você viver fora desse propósito, a sua vida vai continuar sendo uma vida infeliz. Esses dias, vamos deixar o Espírito Santo direcionar? Esses tempos atrás, eu comecei a estudar a vida, não é, de grandes homens na nossa nação e também fora da nação, pessoas que são bem-sucedidas, tanto financeiramente quanto ministerialmente, em suas profissões, em suas respectivas áreas. E uma coisa que eu entendi que todos tinham em comum, amém? Uma coisa que todos tinham em comum, não é? Todos falaram a mesma coisa. Eles falaram: olha, eu enriqueci e nem percebi. Muitos deles falaram isso, não é? Eles falaram assim: ó, eu comecei a fazer aquilo que eu gostava, amém? Quando eu percebi, eu estava fazendo com tanta vontade, com tanta garra, com tanta dedicação, com tanto prazer que eu estava fazendo aquilo, que quando eu olhei, eu tinha prosperado e desenvolvido. A coisa andou, porque eu estava fazendo com prazer e com alegria, não é? Se você parar para refletir, irmãos, a maior parte do nosso tempo, esses dias eu sou meio especial, né, irmãos? Esses dias eu peguei, tem um quadro que eu tenho lá em casa, eu anoto um monte de coisa nesse quadro, e olho e fico pensando, olhando para o quadro e pensando. Eu comecei a anotar quanto a expectativa de vida, né, que é cerca de 75 a 86 anos, quantas horas dá. Eu anotei tudo isso, eu calculei quantas horas dá, e quantas horas a gente gasta com banho, com celular, com alimentação, com trabalho. A maior parte da nossa vida, das nossas horas de vida, a gente gasta com o trabalho. Você sabia disso? Agora imagina você depositar a maior parte da sua vida, em uma coisa que você não gosta de fazer. Imagina você passar a vida toda, amém? Você passar a vida toda indo no trabalho reclamando. E você sabia que isso é um sinal que você está fora do propósito que Deus criou para a sua vida?
Tem muitas pessoas que estão vivendo infelizes porque está fazendo aquilo que ela não foi criada para fazer. E eu quero, diante dessa reflexão, te convidar a começar a fazer uma autoanálise, olhar para dentro de você, amém? E procurar a descobrir, ou até mesmo perguntar ao Senhor: Senhor, para que o Senhor me criou? Qual é o propósito da minha vida? Qual é a direção que eu tenho que seguir em minha vida? Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Amém? Vamos para a vida de José. Se você for analisar a vida de José, nesse contexto de propósito de Deus, você vai ver, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que José, ele foi um homem bem sucedido. Dos personagens bíblicos que teve uma vida impecável, um desses personagens foi José. Você não vê nenhuma história de derrota na vida de José, você só vê história de vitória. Mas pastor, a gente não vê história de derrota na vida de José, só história de vitória? Sim. Espera aí, pastor, você não está falando do mesmo José que eu conheço, não. José foi preso, não foi, pastor? Foi. José foi jogado numa cisterna? Foi. José foi rejeitado pelos seus irmãos? Sim, foi. Mas, como assim, pastor? A vida de José só foi de vitória? Sim. Amém? Porque quando você está no propósito de Deus, até as lutas são vitória. As lutas só te destroem quando você está fora do propósito de Deus. Se você for analisar a vida de José, José teve uma vida de grandes dificuldades? Sim. Mas em cada dificuldade que José passou, ele aprendeu, ele cresceu, ele foi caminhando em direção ao propósito que Deus tinha para a sua vida. Sim ou não? Pois bem, vamos aprender com José como achar qual é o propósito de Deus em nossa vida. Amém? Refletimos aqui inicialmente. Você encontrou qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já tem certeza qual é o propósito? Ou você está vivendo uma vida que aparentemente não é sua? Então vamos aprender com José como achar o propósito da nossa vida. Amém? Como José achou o propósito da sua vida? Primeira coisa que ele fez: ter contato com Deus para descobrir qual era o propósito da sua. Quem foi que disse a José qual era o propósito da vida dele? Deus em sonho, sim ou não? José dorme e ele sonha, não é? Que ele iria reinar sobre os seus irmãos. Não foi esse o sonho de José? Quem direcionou José para descobrir qual era o propósito dele? Foi Deus. Se você entrou aqui nessa noite e você não sabe qual é o seu propósito, eu te convido a começar a pedir a Deus orientação. Qual é o seu propósito? Amém? Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes gastam 10 mil, 15 mil, 20 mil em uma faculdade, aí depois se arrepende, parte para outra área. Por quê? Porque não foi conversar com Deus para aprender qual é o propósito da sua vida. Amém? Outra coisa que geralmente acontece é que a pessoa aprende qual é o seu propósito e não aceita o seu propósito. Tem pessoas, que a maioria das pessoas, infelizmente ou felizmente, almeja as posições de destaque, sim ou não? E às vezes o que Deus tem para você não é uma posição de destaque. Você vai ser mais feliz na posição simples que o Senhor te escolheu para ser. E muitas vezes as pessoas erram por causa disso. Em vez de perguntar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Vai escolher a profissão como? Deixa eu ver aqui. Fulano, deixa eu ver, tal área ganha 1.000. Amém? Tal área ganha 3.000. Ah não, tal área ganha 5.000. Ah, mas essa área aqui, olha, 56 mil reais por mês o salário, é essa que eu quero. Aí que a pessoa se embola. Por quê? Porque
Pode ser que aquela área não vai dar certo porque o Senhor não te criou para aquilo. Você vai dar certo aonde que Deus criou você para estar. Amém ou não amém? Não conheço pessoalmente, deixa eu ver. Não vi pessoalmente. Temos conhecidos em comum, não é? Até um dia eu tive a oportunidade de conversar com ele, mas não fui. Paulo Lima, que é o dono da revista Trip, um empresário, um publicitário em São Paulo. E entre esses homens que eu acabei de citar, que eu estava estudando a história, para entender qual foi o meio que eles caminharam para chegar ao sucesso da sua vida, um desses homens foi ele. Eu comecei a ouvir ele, não é? Ouvir algumas entrevistas dele. E o que eu acho interessante na vida dele, que o pai dele era advogado, tinha um escritório de advocacia em São Paulo, um bom escritório na região nobre de São Paulo, e o pai dele obrigou, não é, ele a estudar direito, e ele foi estudar direito, contra a vontade dele, não é? Ele foi estudar direito, ele fez direito acho que na USP, se não me engane, ele se formou em direito, não é? E quando ele se formou, ele chegou para o pai dele e falou: olha pai, eu não quero ser advogado. O que arde no meu coração é a publicidade. Eu sou apaixonado por revista e eu vou seguir esse caminho. Amém? Ele contrariou o pai dele, infelizmente, não é? Mas ao seguir aquilo que ele entendeu que era a vocação dele, que era a direção que ele tinha que seguir, ele se tornou um homem bem sucedido, né? Hoje tem uma empresa que vale milhões. Por quê? Porque ele entendeu qual era a sua direção, o caminho que ele tinha que seguir. Amém? O que o senhor quer falar com esse testemunho, pastor? Que tem muitas pessoas que às vezes vai ser mais bem sucedido em uma posição inferior do que bem sucedido em uma posição superior. Em São Paulo também, eu conheci um rapaz que ele era gerente de um galpão de reciclagem, irmãos. Gerente de um galpão de reciclagem. E o patrão dele, não é, tinha acho que 10 galpões de reciclagem. E ele era gerente de um desses. E o salário dele há 10 anos atrás, o salário dele era 10 mil como gerente. Agora, olha só, se um gerente de um depósito de reciclagem ganhava 10 mil, imagina o dono com 10 galpões de reciclagem. Mas tem gente que o senhor está orientando: ó meu filho, seu caminho aqui é reciclagem, suponhamos. Aí o cara: não senhor, reciclagem senhor, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser doutor, eu quero ser YouTube, né? Influência digital. E acaba vivendo uma vida como um peixe fora d'água. Por quê? Porque não fez uma autoanálise e perguntou a Deus, como José fez, para descobrir qual é o propósito a qual Deus criou ele. Amém? Antigamente, a inteligência do ser humano era medida pelo QI, né? Pelo QI, tem um teste do QI, que geralmente a pessoa faz para ver qual é o nível do seu QI, né? Se você tem um QI 90, 100, qual é o seu QI? Amém? 10, 5, sei lá, né? Amém, irmãos? Então, antes a inteligência era medida simplesmente pelo teste do QI. Mas se você for analisar, eu já peguei a prova do teste do QI já, para dar uma analisada. Se você for analisar a prova do teste do QI, todas as questões são voltadas para a área matemática. Não é isso? Essa era a matemática? Que bênção. Geralmente o teste do QI é voltado para a área da matemática. Mas surgiu um psicólogo chamado Gardner, é isso? Gardner, é mais ou menos isso aí, o nome dele, não é? Que ele desenvolveu outra teoria, que não existe um tipo só de inteligência, porque o teste do QI, amém, irmãos? Consegue identificar só uma forma de inteligência. Amém ou amém? E esse psicólogo, ele começou a estudar, e ele viu que tinha mais de 9 formas de inteligência. Não é? Eu vou citar algumas inteligências que ele descobriu, e vou explicar a você porque eu estou citando isso aqui. Ele descobriu que existe a inteligência matemática,
a inteligência linguística, a inteligência espacial, a inteligência musical, a inteligência corporal, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal e a inteligência naturalista. Amém? Amém ou amém? Geralmente quem tem a inteligência lógico-matemática são as pessoas que automaticamente, naturalmente nascem, amém? Com facilidade de calcular. Minha menina, ela não está aqui para ela me dar um tapa na orelha, né? Minha menina mais velha. Eu lembro que quando ela tinha de 9 a 10 anos, a gente teve que pegar as moedas. Ela é uma menina super inteligente, irmão. Minha filha é muito inteligente, amém? Só que a área dela não é matemática, não é? Quando você vai falar com ela de sociologia, política, ela dá uma aula. Agora fala de matemática, não é a praia dela, não é? Então a gente teve que pegar as moedas e mostrar as moedas com 9 anos de idade. Esse aqui é 25, 25 mais 25 é 50, 50 mais 50 é R$1. Não é? Por quê? Porque a inteligência, a aptidão natural que ela nasceu não foi para a matemática. Agora, se ela fosse fazer o teste do QI, com certeza ela teria uma nota inferior. Não é? Amém ou não? Amém, irmãos? Está entendendo? Está compreendendo aí? Já meu menino do meio, rapaz, acho que com uns 4, 5 anos de idade, você mostrava uma nota, ele já reconhecia. E pense no menino que gosta de dinheiro, que é uma beleza. Gosta de um dinheiro que não é fácil, né, irmãos? E pensa, um menino excelente. Hoje mesmo ele chegou para mim, quando eu fui buscá-lo na escola, não é? Ele falou: ô pai, eu fechei a prova de matemática, tirei 10 na prova de matemática. Eu falei: nas outras, meu filho, não fui tão bem, mas matemática. Por quê? Porque a inteligência dele é uma inteligência lógica matemática. Ele tem uma aptidão natural, amém? Para aprender acerca de matemática, amém? Outra coisa para você aprender qual é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida está relacionado àquilo que você tem facilidade de executar. Vou repetir. O propósito de Deus da sua vida está relacionado àquilo que você tem facilidade de executar. Vou dar um exemplo para você. Quem conhece aqui o psicólogo Augusto Cury? Conhece Augusto Cury? Eu amo os livros de Augusto Cury. Eu já li muito livro de Augusto Cury. É sério, quem nunca leu Augusto Cury, eu indico. Leia Augusto Cury, é fantástico os livros dele. Já assisti diversas palestras também, não é? Eu gosto muito daquela coleção que ele fez sobre a história, analisando a psicologia de Jesus. Eu achei fantástico aqueles livros dele. Imagina, quem aqui conhece Neymar? Todo mundo, né, irmãos? Augusto Cury, alguns aqui não conhecem, mas Neymar todo mundo conhece, ou não? Agora imagina você pegando Augusto Cury e colocando para jogar no Barcelona. Dá lá uma caneleira para ele, uma chuteira, fala: ó, doutor Augusto Cury, agora você vai jogar no Barcelona no lugar de Neymar. Vai fazer gol, irmão? Eu acho que quando ele dá umas 2 corridas até o meio do campo e voltar, ele já está infartando, já, né? Que ele já está mais tiozinho. Né? Agora imagina você pegando Neymar e colocando para dar aula para doutores. O psicólogo Augusto Cury, muitas vezes ele ministra para doutores, não é? Imagina você pegando Neymar e falando assim: Neymar, você vai ensinar aqui sobre psicologia aqui para esses doutores aqui, vai ser bom? Vai dar certo? Imagina se Neymar tivesse falado: não, não quero ser jogador de futebol não, eu quero ser psicólogo. Imaginou? E Augusto Cury tivesse falado: não, não quero ser psicólogo não, eu quero jogador de futebol. Ia dar certo? Amém? Você tem que descobrir, fazer uma autoanálise e descobrir qual é a área que você tem aptidão natural. O que você faz com facilidade? Provavelmente, o propósito de Deus está ligado a isso. Amém ou não amém? Então a inteligência lógico-matemática é com matemática. Tem pessoas que a inteligência é linguística, tem facilidade de escrever e de ler. Tem pessoas que a inteligência é espacial, não é? Ele tem uma imaginação excelente, não é? É o caso dos arquitetos, para pensar em plantas e tal. Isso é uma inteligência espacial. Existe a inteligência musical, não é? Que é a pessoa que tem aptidão, né? Igual o maestro Gil, não é? Que é 10 aí em música, né? Entende da área, não é? Ele tem a inteligência musical. Tem pessoas que têm a inteligência corporal sinestésica, não é? Que são os atletas.
Quando eu era pequeno mesmo, irmãos, essa inteligência no caso, quando eu era pequeno eu passava uma raiva. Tinha uns amigos meus, a gente ia para o rio, né? Pescar, tomar banho. Aí a gente achava uns pés de coco. Tinha uns amigos meus que subiam no pé de coco. Eu botava lá em cima, né? E eu num pé de alface, eu tenho medo de altura que só. No pé de alface eu não subo. É o que? É uma inteligência corporal que ele tem. Existe a inteligência interpessoal, que é os líderes e os psicólogos. Intrapessoal, que são os filósofos, que conseguem refletir acerca de si mesmo. E a inteligência naturalista, que são os biólogos, pessoas que entendem da natureza. Amém? Para animar um pouquinho, vira para o seu irmão e fala: irmão, você está usando a sua aptidão de forma correta? Ou você está sendo Neymar tentando dar aula de psicologia? Quando você encontrar, olha isso, o propósito de Deus na sua vida, irmão, pode ser reciclagem. Pode ser reciclagem. Você vai prosperar. Amém? Mas o Senhor fala isso no meu coração nessa noite, para falar com você. Tem pessoas aqui que está usando a sua aptidão no lugar errado. Amém? E o Senhor está te orientando nessa noite. Pare, analise, muda o rumo. Vai ficar dando murro e ponta de faca até quando? Amém? Primeiro passo para você descobrir qual é a aptidão, qual é o propósito da sua vida. Pedir a Deus orientação. Segundo passo, analisar qual é a área que você tem aptidão natural para aquela determinada área. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, José, primeiro, ele teve um contato com Deus. Sim ou não? Segundo, ele entendeu as suas aptidões naturais. Amém? A Bíblia vai nos dizer que José, quando estava na casa do seu pai, o seu pai chegava para ele e falava: vem cá, José, seus irmãos estão trabalhando em uma determinada área, vai lá e traga o relatório. José ia, olhava os irmãos, voltava o cara: ó pai, fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo isso, Beltrano não está indo muito bem no trabalho dele. Já era uma posição de liderança, sim ou não? José, então, quando ele revela aos seus irmãos o propósito da sua vida, que seria liderar sobre os seus irmãos ficam com inveja. Pega José, joga em uma cisterna, não é isso? Depois eles têm uma brilhante ideia: não vamos deixar na cisterna não, que a cisterna não é lucrativa para nós, vamos vender ele como escravo, e vende José como escravo. Uma coisa que eu acho interessante, irmãos, é que Deus chega para José, aprende com isso aqui é espiritual, muito espiritual. Deus chega para José e fala: José, você vai ser líder sobre a sua família, não foi isso? Através de sonho? No outro dia, alguns dias depois, ou no outro dia, José, ele é jogado em uma cisterna e vendido como escravo. Não parece ser contraditório? Não parece ser? Talvez você entrou aqui nessa noite e Deus falou: eu vou te exaltar, não é? E a sua vida está cheia de provas e de lutas. Deus chegou para você e falou: agora chegou a hora da prosperidade em sua vida, né? Aí você todo dia tem uma conta nova para você pagar, não é assim? Deus falou: não, você vai casar, vai constituir uma família, né? E parece que você não acha uma alma vivente. Olha para você ver, se você for analisar a história de José e julgar pelos primeiros momentos da história de José, com certeza você iria olhar para José e iria falar: Deus errou. Deus falou que iria exaltar José sobre os seus irmãos, e agora José está na cisterna, José está preso. Deus errou. Amém? Mas eu quero nessa noite profetizar, quarta-feira profética, a primeira profecia sobre a sua vida, que mesmo que você esteja vivendo um momento que aparentemente não é de vitória, não se preocupe, se Deus prometeu vitória, Ele vai te dar vitória, e esse momento que você está vivendo é apenas para você se preparar, para quando chegar no momento da vitória, você saber agir corretamente. Foi o que Deus colocou no meu coração quando eu vim para aqui. Toda dificuldade tem um propósito
de Deus. Não existe uma dificuldade que não tenha um propósito de Deus. Glória a Deus. Quando José foi rejeitado, Deus estava ensinando José a aprender a lidar com rejeição e ódio. Quem é líder aqui, né? Quem já foi líder ou quem é líder, já trabalhou em alguma área de liderança, não é? Você vai saber que uma das coisas que o líder tem que saber lidar é com rejeição e ódio. Irmãos, rejeição e ódio. Você pode ter certeza, amém? Quando Deus levantou Moisés, teve levante contra a vida de Moisés? Rejeição? Quando Deus levantou Josué, teve rejeição contra a vida dele? Quando Deus levantou Neemias, teve levante contra a vida de Neemias? Amém? Toda vez que você se levantar para fazer algo, e pessoas se levantar contra a sua vida, não fique com raiva. Deus está usando essa pessoa para te moldar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você já viu como é que amola a faca? Pega a pedra, não é isso? As pessoas que se levantam contra a sua vida é como uma pedra que está te amolando para você, na hora certa, estar afiado para fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, a partir de hoje, quando alguém se levantar contra a sua vida, fica tranquilo, é apenas uma pedra que Deus está te amolando para te colocar no lugar certo. E quando os irmãos de José se levantam contra ele e o rejeita, talvez no momento foi um momento doloroso, mas os irmãos de José estavam preparando José para ser um líder, porque líder tem que saber lidar com rejeição e ódio. Amém? Uma coisa que eu estava refletindo, quando eu estava sentado ali, aqui na igreja, foi uma coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Amém? Você já parou para observar que todo nascimento é com dor? A natureza prega para a gente, irmãos. Você já assistiu um parto normal? Normal? Já assistiu? Eu assisti um parto de todos os meus filhos, só não dá mais velho. Amém? Você já viu um parto normal? Não é? Eu acho que não existe uma maior dor do que aquela. Amém, amém? Se você está sentindo dor, olha só, isso aqui é espiritual, irmãos. Se você está sentindo dor, não se preocupe, é porque Deus vai fazer nascer uma coisa belíssima em sua vida. Essa dor que você está passando, essa luta que você está passando, essa provação que você está enfrentando, não é em vão. É Deus te empurrando para a vitória. Agora imagina você se José não tivesse sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ele tinha se tornado governador do Egito? Provavelmente os seus irmãos iriam ter matado José dentro de casa. Quando Deus permite, amém? Quando Deus permite José ser vendido como escravo, Deus estava protegendo a vida de José. Talvez José, sendo carregado pelos mercadores, estava pensando: Senhor, mas o Senhor falou que o Senhor ia me exaltar, e agora eu estou sendo vendido como escravo, como pode? E lá de cima Deus estava olhando para José e falando: não se preocupa, José, você não está entendendo agora, mas amanhã você vai entender que eu estou zelando pela sua vida para te colocar no lugar que eu quero te colocar. E nessa noite eu quero te trazer essa orientação. Isso que está acontecendo na sua vida não é para te matar, é para Deus te blindar, para Deus te proteger, para Deus te exaltar e te colocar no lugar que Ele preparou para você. Não vai te matar essa situação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. José, ele foi rejeitado. José, ele foi vendido como escravo. E quando ele foi vendido como escravo, o Senhor estava preparando José também para ser líder. Por quê? Porque o Senhor estava preparando José para ele aprender a ser fiel e fazer com humildade tarefas pequenas. Amém, amém? A Bíblia diz que a altivez precede a queda. Sim ou não? A altivez, uma pessoa altiva, arrogante, que não tem humildade, vai ficar tranquilo, vai cair. Vai cair. Pode observar para você ver. Ô irmão, o que é que eu tive já de patrão, de supervisor, de coordenador, que era arrogante, daqui a pouco caiu.
Amém? A altivez, a Bíblia diz isso, a altivez precede a queda, e a humildade precede a vitória. Amém? Quando Deus coloca José para ser escravo, servir o seu Senhor, Deus estava ensinando José a ser humilde, tinha um propósito. Vou adiantar porque a hora já está chegando. Quando José ele foi tentado pela esposa de Potifar, Deus estava ensinando José a controlar a sua carne, ter autocontrole. Um líder tem que ter autocontrole, sim ou não? Já pensou um líder descontrolado? Que não sabe controlar a sua emoção, que não tem inteligência emocional, já pensou? Ofende todo mundo, bate todo mundo. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, e ele conseguiu resistir à mulher de Potifar, Deus estava treinando José, amém? Para ter autocontrole, tinha um propósito de Deus. Quando José ele foi preso, glória a Deus, e então chega o padeiro e o copeiro, não foi isso? José revela, ouve o sonho deles, traz a interpretação do sonho deles, e José vira para o copeiro, e José fala: olha, lembra de mim. Amém? O copeiro lembrou dele? E esqueceu dele por 2 anos. Amém ou amém? Quando o copeiro não lembra de José, imagina como José fica. Rapaz, eu estava com esperança dele falar para mim de Faraó lá, e Faraó me libertar dessa prisão, rapaz. 2 anos esperando. Deus estava ensinando a José a ter paciência. Outra característica que um líder tem que ter: paciência. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus deixou José esquecido, Ele estava ensinando José a ter paciência. Amém? Tudo o que acontece em nossa vida, todas as lutas, amém? Fala para o seu irmão nessa noite, irmão. A luta que você está enfrentando é Deus te preparando para o lugar que você vai assumir. Amém? Geralmente o que nasce na vida nasce com dor, nasce gritando, mas não se preocupe, que depois que nasce, não é? A mulher, principalmente parto normal, né? Nasceu, no outro dia está até dando estrelinha, né? Nasceu, já era, é só felicidade, é ver o seu filho lindo no seu colo, olhando, balançando seu filho, aproveitando a vida toda do seu filho, amém? Esse momento de dor é um pequeno momento que você está vivendo para o tanto de momento que Deus vai trazer na sua vida de felicidade e alegria. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Eu vou repetir, é uma profecia sobre a sua vida. Esse momento de dor que você está enfrentando, amém? Não vai ser nada diante de tantos momentos felizes que o Senhor vai trazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Coloca sobre os seus pés nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso é o nosso Deus. Toda dor, toda luta, toda dificuldade, aleluia, glória a Deus, tem um propósito de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite, amém? E você vai colocar a sua mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração nessa noite. Glória a Deus. Pastor, qual é a oração dessa noite que eu vou fazer, pastor? Você vai pedir a Deus força para suportar o processo. Amém ou não amém? Você vai pedir a Deus hoje. Eu não sei como você entrou. Talvez você entrou aqui falando: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não vou chegar na vitória porque eu não estou aguentando mais. Em nome de Jesus, Deus vai renovar as suas forças nessa noite. É noite de renovo. Glória a Deus, aleluia. Você está na presença de Deus nessa noite. Você está na fonte do renovo nessa noite. Glória a Deus, oh aleluia, poderoso. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer renovar as suas forças, aleluia. Talvez você falou: Senhor, eu vou desistir. O Senhor está falando contigo nessa noite: eu vou renovar as suas forças e você vai continuar, porque você não pode sair do lugar que eu te coloquei. Glória a Deus. Coisa ruim é você andar longe da direção do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor vai te fortalecer nessa noite. É noite de fortalecimento, aleluia. Você veio à casa do pão, aleluia. O Senhor vai alimentar a sua alma nessa noite, aleluia. E o diabo estava gritando no pé do seu ouvido, falando: desiste, para, bate no chão, levanta a bandeira branca, desiste. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para te falar: ei, esse momento que você está enfrentando é simplesmente para me fortalecer você, para mim te ensinar, para mim te forjar, para o lugar que eu vou te colocar. Se
eu te prometi, não se preocupe, eu te prometi e eu sou fiel para cumprir a promessa. Mas não desiste, saia daqui hoje em nome do Senhor Jesus, fortalecido. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero apresentar esse irmão, eu quero apresentar essa irmã que entrou hoje, Senhor Deus Pai, talvez com a sua carta de demissão, talvez entrou hoje, Senhor, falando: eu vou desistir, eu vou jogar tudo pro ar. Mas em nome do Senhor Jesus, eu peço o renovo do seu Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, renova esse irmão agora. Em nome de Jesus, renova essa irmã agora. Em nome do Senhor Jesus, esse que já estava caído, Senhor, já estava aparentemente tudo perdido, eu profetizo que hoje é a noite que o Senhor está pegando na mão dele, o Senhor está pegando na mão dela, e o Senhor está colocando de pé novamente, meu Deus, para ele bater a poeira e continuar marchando, e continuar caminhando, e continuar indo em direção ao propósito do Senhor na vida dele.